Olá, bom Olá. dia. Obrigada por estar aqui connosco nesta pequena conversa como representante da terapeuta da fala do Colégio da Torres dos Pequeninos. Esta nossa conversa, no fundo, é para darmos um bocadinho a oportunidade a todas as famílias do colégio conhecerem e valorizarem um bocadinho mais o trabalho da terapeuta da fala e a importância do seu trabalho. Eu começava por perguntar um bocadinho, às vezes a ideia que eu tenho é que ainda existe um bocadinho de preconceito em relação à intervenção da terapia da fala. Eu gostava que a Jéssica me desse um bocadinho a sua opinião, ainda sente um bocadinho isso? Sim, eu acho que há muita ideia de que o meu filho ainda é muito pequenino para ir para a terapia da fala, ainda não fala, portanto eu acho que não necessita de haver um motivo, nem existe uma idade mínima para ir para a terapia da fala, e eu acho que há cada vez mais pais a procurarem um terapeuta da fala para simplesmente uma consulta de rotina, não é? Para perceber se está tudo dentro da normalidade, não é? E se é preciso ou não uma intervenção, porque muitas vezes os pais também nos procuram para ter algumas orientações, algumas dicas e estratégias, não é, para levarem para casa e se calhar depois marcar uma posterior sessão só para ver se está tudo bem, e é muito por aí. Agora, claro, existe, claro, em cada faixa etária, existem alguns pontos que são sinais de alerta para os pais, não é? E se os pais conseguirem identificar estes sinais atempadamente e procurar um terapeuta da fala precocemente, claro que vai ser crucial depois para o desenvolvimento, não é? Portanto, não existe uma idade mínima. Eu acho que os pais têm que estar alertados, não é? Para eventuais dificuldades. Até nem são os próprios pais, não é? Eu já lembro-me, às vezes até são quando crianças não andam na escola, não é? Ou não andam na creche, muitas vezes até são os próprios pediatras, ou também podem ser os pais, não é? Ou às vezes até a própria escola também faz esse alerta, não é? Sim. Cada vez nos chegam mais educadoras, mais com uma visão mais preocupada com a linguagem das crianças, com a comunicação, não é? Porque nós somos muito mais do que a área da fala, não trabalhamos só a fala. E no início, nos primeiros anos de vida, o que é fundamental é a comunicação e a linguagem, e não só a fala, não é? Sim, Jéssica, gostava que falasse um bocadinho sobre essa questão, porque achamos que a terapia da fala é mesmo só a questão da fala. Mas para termos esta conversa também pesquisei um bocadinho e li, e a terapia da fala é um mundo, não é? É um mundo. É um mundo, portanto, não estamos só a falar da linguagem. Eu sei que, por exemplo, também questões relacionadas com a própria mastigação. Por exemplo, eu também já vi a Jéssica em algumas intervenções com os meninos, a questão da língua, não é? Que às vezes nem nos passa pela cabeça. Exatamente. A colocação da língua, às vezes vocês têm aquele cuidado de ver em relação ao freio, não é? É língua, os sons não queres explorar um bocadinho isso de forma geral, só para os pais perceberem um bocadinho, porque ficamos só com aquela ideia, tem a ver só com a linguagem, e às vezes não é só isso, não é? Sim, o nosso nome também não ajuda muito, não é? Da nossa profissão, terapeuta da fala, e então nós não trabalhamos só a fala, porque nós trabalhamos muito a comunicação, não é? Portanto, existem muitas crianças com síndromes e patologias em que eles não conseguem, não adquirem a fala, e depois precisam de um terapeuta da fala para ajudar a ter ferramentas para ter uma comunicação funcional. Não é? E daí a comunicação. Depois nós também intervimos na área da linguagem, não é? Tanto a oral, não é? Que tem a ver depois com a construção frásica, com como é que nós usamos a linguagem em determinados contextos, não é? A parte do nosso vocabulário. Portanto, isso tem a ver com a linguagem oral. Depois temos a linguagem escrita, não é? Que também nos procuram com meninos que, por exemplo, têm a dislexia, que é o diagnóstico mais comum, e que estes meninos têm muita dificuldade depois em ler, não é? Têm uma baixa competência leitora, que depois, consequentemente, vão ter dificuldades na compreensão também daquilo que estão a ler, não é? E que isto tudo também tem a ver com um déficit fonológico, portanto eles não conseguem perceber muito bem o processamento entre o som e o grafema, portanto tem a ver com estas dificuldades. Depois também temos a parte da voz, não é? Em que há muitas pessoas que usam mal a voz, ou fazem fazem mal a colocação da sua voz, então procuram-nos, ou porque já têm uma disfonia, não é? Por nódulos ou por pólipos, ou então outros também profissionais que nos procuram para ter uma maior qualidade vocal.
Pronto. Depois também temos a parte da gaguez, que tem a ver com a fluência, não é? E que já muitas pessoas também já conhecem a terapia da fala também por parte da gaguez. E depois a parte da alimentação, não é? E da deglutição, portanto, a forma como as crianças mastigam, a forma como colocam a língua, tem tudo depois influência nestas estruturas que nós chamamos de motricidade orofacial, que é assim uma palavra muito grande, não é? Mas estas estruturas todas, não é? Os nossos órgãos fonoarticulatórios, a boca, a língua, os dentes, o palato, as bochechas, não é? Todas estas estruturas se relacionam entre si, não é? E que depois esta interação vai resultar o que nós chamamos de funções estomacognáticas, que é a sucção, a respiração, a mastigação, a deglutição e a respiração e a fala. Portanto, qualquer alteração numa destas estruturas pode influenciar outras. Vai comprometer. Quanto mais cedo começar uma intervenção, melhor, não é? Mais podemos minimizar os efeitos que isso possa vir a ter, não é? Sim, e pegando nesta parte da alimentação, que é mesmo muito importante, portanto, os bebés, antes de fazerem a introdução alimentar, não é? Existe todo um processo que tem que acontecer, não é? Portanto, é fundamental que os bebés ponham as mãos na boca, que coloquem objetos. Para quê? Porque estes objetos têm características, têm texturas diferentes, têm temperaturas, têm rugosidades. E depois, porque é que isto depois é importante para a introdução alimentar? Porque quanto mais exposto o bebê estiver com estas variações todas, não é? Mais facilmente a boca dele se vai adaptar aos diferentes alimentos, não é? E às características, porque é mole, porque é duro, porque é pastoso, porque é fibroso, não é? E tudo isto vai preparar a boca do bebê, não é? Porque a boca é a parte sensoriais, onde eles vão ter essa sensação toda na Exatamente. parte da boca, não é? Exatamente, é como as nossas mãos, não é? A mão é muito parecida, tem receptores sensoriais muito parecidos com os da boca e, portanto, o toque, não é? E sentir é muito importante e, portanto, há todo um processo antes da criança começar a fazer a introdução e depois também há uns pré-requisitos para a criança começar a introdução e não é só, tem 6 meses, já está pronto, não. Temos que ver realmente se está pronto ou se podemos adiar mais 3 semanas, não é? E isto aqui também é um mundo que quando a gente fala na introdução dos alimentos, claro que depois nós notamos, enquanto educadores também, aquelas crianças que, se os pais facilitarem e não introduzirem os sólidos no tempo certo, não introduzirem novos alimentos, se as crianças começarem a prolongarem até muito tarde a questão das papas, das comidas todas reladas, tudo isso vai influenciar não só em termos de desenvolvimento emocional, não é? Essa questão é muito importante. Porquê? Porque a força que a nossa mandíbula faz a comer uma consistência pastosa, não é muito mais baixa do que nos sólidos. Portanto, quando nós comemos sólidos, nós estamos aqui a exercitar os músculos, há muito mais exercício, e se estivermos sempre a dar uma dieta de consistência pastosa, não é? Vai aqui causar algumas alterações em termos musculares, uma baixa flacidez, que depois também vai influenciar, por exemplo, a mobilidade da língua, e depois vai ter consequências na fala. Esta baixa flacidez também pode resultar numa criança que pode respirar simplesmente só pela boca, não é? E aí temos um conjunto de alterações que pode afetar depois as outras funções que nós falamos há pouco, não é? Fala, respiração, mastigação. Portanto, tem tudo a influência. Tem tudo a influência e tudo tem que trabalhar em harmonia. Claro, eu agora ia passar para outro tema que é muito importante, sabe? Que nós estamos sempre a partilhar com a Jéssica, e a Jéssica, principalmente no trabalho da creche, não é? Quando nos surge alguma dúvida, claro que ao 1 ano é muito aquela o desenvolvimento da linguagem compreensiva e aos 2 anos a linguagem expressiva, e é muitas vezes nessa idade, às vezes até 1 ano pedimos ajuda à Jéssica, não é? Às vezes já é comum para a Jéssica nos dar algumas orientações. Aos 2 anos, uma das coisas que a Jéssica pergunta sempre é: usa chupeta? Não é? Pronto. É uma batalha que nós temos em relação a essa questão. Eu já li alguma informação, há quem defenda que devem usar a chupeta, tem tudo a ver um bocadinho, eu até achei uma expressão muito engraçada, tem a ver com a pouca intensidade, pouca frequência e pouca duração, não é? Uma duração.
Se for pouquinho, já não afeta muito. Aqui a questão é a quantidade de horas que a criança está com a chupeta na boca. Nós fazemos isto, partilhamos muito com os pais, para além das complicações que vai ter a nível da fala, em termos emocionais também nós notamos que são miúdos, e para não falar, estamos a falar da creche, mas para não falar de miúdos com 3, 4 ou às vezes até mais tarde que usam a chupeta, que notamos que em termos de maturidade são meninos que demoram muito mais tempo a amadurecer, digamos assim. Jéssica, queria falar um bocadinho... A chupeta, e é como estava a falar a educadora Graça, que é quando uma criança tem uma chupeta na boca e fala com a chupeta na boca, a nossa língua vai ter uma postura muito mais baixa. Portanto, não vai se movimentar de forma correta para articular corretamente os sons, não é? E pode depois também influenciar toda a musculatura. E quando uma criança tem uma chupeta na boca, também tem menos oportunidades de comunicar, não é? E a comunicação é feita de diálogo, não é? É partilha, tem que haver um emissor, um receptor, e portanto, se tiver com a chupeta na boca, vai ter menos oportunidades. Portanto, não estamos aqui a estimular a comunicação, não estamos aqui a estimular a linguagem, e só estamos aqui a fazer alterações em termos de postura de língua. Portanto, se uma criança utilizar de forma prolongada, é isto que vai acontecer, não é? E depois também depende da genética. Portanto, há aquele conceito, mas a minha vizinha utilizou até aos 8 anos e não teve alterações, porque depende também, lá está, da duração, da frequência, da intensidade e também da própria genética, não é? Claro, há sempre um bocadinho essa questão, eu também usei, eu quando era criança também usava, não é? E nada me aconteceu. Pronto, mas se calhar não podemos pôr as coisas nesse patamar. Não, todos são diferentes, todas as crianças são diferentes. Claro, nós também não queremos que eles cresçam antes do seu tempo, mas a verdade é que a literatura também diz que quanto mais tempo as prolongarem com a chupeta, mais problemáticas vão ter em termos na tal oralidade também, não é? E nós recomendamos sempre até aos 24 meses, não é? A idade recomendável, mais ou menos. Há uma coisa que eu acho que é importante, pelo menos no colégio, durante o dia, e mesmo na salinha, no próprio berçário, os bebês usam a chupeta para dormir, e isso aplica-se no berçário, na sala de 1 ano, na sala dos 2 anos. Achávamos que a partir dos 2 anos já era importante começar também começarmos a eliminar essa chupeta durante o sono também. Às vezes o que é que notamos? Isso exatamente o que a Jéssica está a dizer, não é? Miúdos que têm problemas em respirar, que depois estão ali com a chupeta, há miúdos que só respiram pelo nariz, nota-se essa dificuldade, não é? De querer manter a chupeta e o quererem respirar, parece que nem têm um sono devidamente sossegado, não é? Porque está ali a atrapalhar. Às vezes há aquela questão dos pais acharem que a chupeta também que os tranquiliza mais um bocadinho. Pronto. Sim, a chupeta, lá está, a calma, há o conforto, não é? Mas lá está, tem tudo a ver com a frequência e a duração e a intensidade, porque realmente vamos verificar aqui alterações na musculatura, numa flacidez, que depois, lá está, problemas na respiração, não é? E cada vez nós vemos mais crianças a respirarem pela boca, não é? E aí precisamos de depois procurar um terapeuta da fala para fazer toda a avaliação, não é? Anatómica e a parte da funcionalidade, as funções orofaciais, para perceber se realmente há aqui alguma alteração e que precisa de ser depois, temos que intervir, não é? Claro. Para... Jéssica, alguma idade ideal para começar a intervir? Não existe. Foi o que nós estivemos aqui a falar há pouco, não existe uma idade mínima para intervir em terapia da fala. No entanto, existem aqui, como eu já disse, os sinais de alerta. Por exemplo, um menino com 1 ano, se ainda não reage ao seu nome, se não aponta, isto é fundamental, este gesto do apontar é crucial para a comunicação. Só aos 2 anos uma criança ainda não fizer uma frase telegráfica, que é a junção de 2 palavras, não é? Se não compreende ordens, não é? Tudo isto já são sinais em que nós devemos procurar um terapeuta da fala. Portanto, com 2 anos, não é? São crianças pequeninas, mas que já existe aqui uma série de competências que já deveriam estar adquiridas, não é? E se uma criança não fala, devemos dizer, porquê é que não fala? Não existe aqui alterações auditivas, existe alguma coisa do seu ambiente extrínseco que não está a permitir que ele desenvolva mais, não é? Se os pais são facilitadores, não é? Se existe brincadeira, não é? Porque isto do brincar é fundamental.
e crucial no desenvolvimento da criança, não é? E há muitos pais que dizem, mas eu não sei brincar, e muitas vezes também nos pedem dicas e estratégias, porque às vezes com um brinquedo nós podemos fazer muitas brincadeiras e às vezes nem é preciso o brinquedo, só precisamos do adulto para brincar, na verdade, não é? A criança precisa muito de nós. E portanto o brincar, a criança adquire aqui uma série de pré-requisitos para a comunicação, não é? O contacto ocular com o outro, a atenção que nós damos ao adulto e ao objeto em simultâneo, não é? Os turnos comunicativos, ora sou eu, ora és tu, a própria imitação. E já se faz com os bebés, não é? Quando o bebê está, nós deixamos que ele faça, não é? Depois começamos nós e quando começamos eles param e ficam a olhar para nós, não é? Exatamente. São os turnos de comunicação, não é? E depois também temos a parte da funcionalidade dos materiais, não é? Em que o bebê começa a imitar o que nós fazemos, não é? Numa idade mais avançada, mas antes de começarem a falar, há uma série de competências que nós chamamos de pragmáticas, não é? Comportamentos não verbais, que são mesmo fundamentais para depois a comunicação e depois haver linguagem e fala. E isto dos gestos são fundamentais, porque quando uma bebé aponta, não é? O adulto tem que estar com muita atenção e tem que dizer logo, olha, é o carro. Há uma intencionalidade naquele apontar. Há uma intencionalidade da criança e nós temos que dar atenção a isso e temos que aumentar o seu vocabulário e temos que falar muito com elas, não é? A conversa paralela, não é? O relatar o que eles estão a fazer. Devemos fazer popular, não é, Jéssica? É uma coisa muito importante. Falar com as crianças, baixar o nível deles, fazer com que a criança olhe para nós, não é? Certo. Até porque isto vai-me levar a outra questão, que é, nós estamos a viver a questão da pandemia e já há um ano e tal que usamos a questão da máscara, não é? Que é uma coisa que me preocupa imenso, como é que nós profissionais estamos limitados na parte da comunicação, porque é aquilo que a Jéssica estava a dizer, deles não verem todo este movimento da nossa boca, nossa língua a mexer-se, nós estamos com máscara, não é? Portanto, é uma coisa que me preocupa e que consequências é que isto vai ter nas nossas crianças que estão com uma grande parte do dia connosco. Uma das coisas que nós alertamos dos pais, que é muito importante essa questão, porque nós somos parceiros, não é? Os pais, a terapeuta, a escola, nós somos temos que fazer um trabalho de parceria, não podemos só contar com o trabalho da Jéssica, não podemos só contar com o trabalho da escola, também temos que estar a contar com o trabalho dos pais, com esta estimulação dos pais, não é? E qualquer momento serve para um momento de comunicação, a refeição, a hora de vestir, a hora de diárias, exatamente. O ir no carro, não é? Olha filho, olha, estás a ver ali o semáforo, olha uma árvore, pronto. O que eu sinto é que vejo crianças com essa falta de estimulação, crianças mais velhas que nos chegam ao colégio com esta falta de estimulação. E preocupa-me muito esta fase que estamos a viver da pandemia, com consequências é que isto vai trazer para as crianças, não é? Não ajudou todo, porque o facto dos pais estarem em casa confinados não significa que eles tivessem mais tempo para eles. Não. Os meninos estiveram muito expostos a ecrãs, não é? É o tema que temos que falar, Jéssica. Não promove toda a comunicação, portanto eles só estão a ouvir, são apenas passivos, só estão a trabalhar a memória, não é? E não estão a dialogar. Portanto, nós estamos aqui a promover a comunicação e depois o facto de nós termos as máscaras, não é? Nos infantários, na terapia da fala também, nos primeiros 3 anos de vida, não é? Ainda está emergente a fase da consciência do som e, portanto, eles necessitam de estímulos visuais por parte do adulto, não é? produzidos pela boca do adulto, para ver os movimentos da língua e dos lábios, não é? Como é que se produzem os sons. Portanto, e depois a parte dos bebés, a parte da linguagem não verbal, não é? Que fica aqui um bocadinho como fogo, não é? Portanto, eles não conseguem ver os nossos rostos, não é? Isso também é preocupante. E depois também temos a fase, por exemplo, da leitura e da escrita no primeiro ano de escolaridade, em que é muito importante o apoio do professor nesta questão da leitura labial, não é? Do melhor apoio entre o fonema e o grafema. Portanto, é muito importante esta leitura labial e, portanto, isto não ajuda de todo esta parte do desenvolvimento, e acho que mais para a frente vamos se calhar ter aqui, e já se começa a notar, portanto nós temos aqui muitas colegas minhas, em que nós estamos cada vez a surgir mais casos, mais pequeninos, por estas questões. Portanto, o meu filho não está a desenvolver, e isto tem tudo a ver com os confinamentos e com muita exposição aos ecrãs.
sobretudo, não é? Não há este diálogo, não é? E depois há uma coisa curiosa, porque há muitos pais que dizem, quando estou a brincar, não é? Eu pergunto o que é isto, portanto há muita cobrança, não é? Quando os pais estão a brincar, o que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Isso não é brincar, não é? E estamos a cobrar aos nossos filhos e então eles vão se sentir muito observados, vão se sentir postos à prova, não é? E não podemos estar sempre a perguntar o que é isto, o que é isto, o que é isto. Não, vamos nos sentar ao nível deles e vamos simplesmente brincar, vamos fazer comentários em vez de fazer perguntas. Isso é muito importante. E dar-lhes tempo, não é? Porque às vezes também temos aquela preocupação quando vamos buscar os filhos à escola e enjeitamos os nossos filhos com perguntas. Então, o que é que fizeste hoje? E eles não apetece falar, não é? Porque vêm cansados do seu dia, não é? É quase quando saímos da nossa profissão e estamos um bocadinho cansados e chegamos a casa e nos estarem a enjeitar perguntas. Temos que dar um bocadinho esse tempo. Temos que dar tempo a dia, não é? Ao deitar, ou a importância até de contar uma história, de haver este momento de interação, não é? De partilha, sim, e isto é mesmo muito importante. Eu acho que os pais, por isso é que eu acho que os pais devem procurar o terapeuta da fala mesmo para isto, para ter dicas, para ter estratégias, orientações que ajuda no brincar com os filhos e como é que eles devem estimular, porque muitas vezes dizem, mas que palavras é que eu devo ensinar ao meu bebê, à minha criança, não é? E muitas vezes chegam nos meninos com 2 anos e meio, que já sabem os números, que já sabem as letras, que já sabem as cores. Exatamente, mas depois não sabem verbos. Não é? E são palavras funcionais. Não é? Construção de frases, não é? Nós devemos ensinar as palavras funcionais, que é aquela que nós usamos no dia a dia, que nos ajudam a comunicar com o outro, não é? Saber uma cor, uma forma, uma letra ou um número não nos ajuda a comunicar com o outro. Portanto, palavras como dá, mamá, papá, isso são palavras funcionais, não é? O tomar banho, palavras do dia a dia que é. Faz parte familiar da criança, que é familiar, exatamente. Portanto, e às vezes chegamos assim a esses casos, porque já sabe as cores, já sabe as letras, e isso não é de todo, são palavras funcionais. Não. É importante em termos cognitivos, mas depois não há funcionalidade. Agora lembrei-me um bocadinho das crianças de famílias bilíngues, não é? Que às vezes falam 1 ou 2 ou 3 línguas num ambiente familiar, que há sempre uma preocupação se haverá um atraso, porque é normal estas crianças começarem a falar neste caso a nossa língua materna, que é o português, um bocadinho mais tarde, não é? Pode acontecer, portanto é normal começarem a falar um bocadinho mais tarde. É assim, se a língua materna ainda não domina a língua materna, não é? Sim. Poderá haver aqui dificuldades depois. Sim, estás a falarem essencialmente uma língua estrangeira ou 2, não é? Exatamente. O português vem depois, digamos assim. Exatamente, mas se ele ainda não domina a materna, não é? Poderá haver aqui alguns atrasos da linguagem, não é? Porque não domina uma nem domina a outra, portanto vai haver também dificuldades a nível da linguagem, sem dúvida. Sim. Claro, mas é isso que é normal também às vezes os pais ficarem um bocadinho preocupados na fase dos 2 anos, porque é normal eles gaguejarem e os pais muitas vezes entram em pânico, não é? Mas é normal, uma criança aos 2 anos, porque é na altura que começa a aumentar o vocabulário. Sim, é o vocabulário, depois estão a tentar assimilar, depois eles pensam muito, não é, naquilo que querem dizer e depois não conseguem coordenar. Portanto, é muito comum isso acontecer. No entanto, se nós virmos com uma criança com 4 ou 5 anos que ocorre por um período, não é, mais longo, aí sim devemos encaminhar para profissionais. Não é uma área de atuação minha, não é? Eu atuo mais na comunicação, linguagem e fala, mas a gaguez temos que realmente encaminhar para um terapeuta especialista na área, não é? Porque a gaguez pode ter uma questão psicológica, não é? E, portanto, tem que ser vista por uma equipa multidisciplinar para ajudar da melhor forma, não é? A família e a criança, sim. Nós não podemos querer que as nossas crianças ou os nossos filhos falem bem se nós não falarmos bem com as nossas crianças. Ora, nem está, exatamente. Se falarmos ABB, se utilizarmos os diminutivos, se não utilizarmos uma linguagem adequada, portanto isto é quase como eu quero que o meu filho leia muito, mas se eu não leio para ele, depois não há milagres, não é? Exatamente. Se nós dizemos, olha, vai pôr o carrinho na caixinha, não é? Isto é tudo diminutivos. E porquê é que nós não devemos utilizar diminutivos? Porque nós estamos a tornar aquela palavra mais extensa,
não é? Carro só tem 2 sílabas. Se nós temos carrinho, tem 3. Que é um som que eles adquirem muito mais tarde também, não é? É os nhês, não é? Que é muito mais tardio. Portanto, é melhor dizer carro, não é? Ou caixa, ou muitas pessoas dizem passarinho, pãozinho, portanto. E depois não é só isso. Todas estas palavras terminam da mesma maneira. Não é? Portanto, o som final vai ser sempre o mesmo e não, nós devemos realmente usar a palavra como ela é e não usar os diminutivos, não é? E depois usar a xixa, o popó, não, porque é que nós não podemos utilizar a forma correta de as dizer, não é? Acho que isso... Claro, a criança até vai dizer o pó, não é? Mas nós não vamos repetir a palavra popó, vamos dizer, aí o carro, filho, não é? Exatamente. Numa fase inicial, claro que o popó é muito mais fácil, por causa em termos dos sons bilabiais, são os primeiros a aparecer, não é? E se calhar numa fase inicial dizemos realmente o popó, mas depois... Quando são muito bebês, não é? E quando são muito bebês, agora quando eles estão a crescer, com 3 anos não vai dizer popó, não é? Vai dizer carro, não é? Não vai dizer a xixa, é carne, não é? Portanto, acho que nós temos que adequar a linguagem consoante a idade. Não é? E o desenvolvimento da criança, não é? Só assim é que eles também sabem articular de forma correta. Jéssica, algum conselho que nos queira dar a nós profissionais e aos pais também para melhorarmos continua a ter esta preocupação desta fase em que vivemos todos, de que forma é que podemos minimizar os efeitos desta pandemia no desenvolvimento da linguagem com as nossas crianças? Que conselhos é que nos quer dar aos pais? É simplesmente aos pais, sim. Eu acho que o tempo de exposição aos ecrãs é um deles e acho que eles têm mesmo que reduzir o tempo de utilização e passar mais tempo de qualidade, não é? Com os filhos. E para mim, o brincar é fundamental, porque é através do brincar que... a linguagem oral para tudo, não é? Tudo, para a comunicação, não é? Põe aqui, põe ali, olha o que a mamãe está a fazer, a imitação. Portanto, o brincar é um mundo e lá está, tem muitos pré-requisitos para a comunicação, portanto, o brincar. E se os pais não sabem como, então procurem um terapeuta da fala para os ajudar, para... lá está, orientar, e eu acho que isso... Os pais não sabem comunicar com os filhos, não é, gente? Não sabem, não é? E isso é normal, não é? Nós, se calhar, como somos desta área, não é? Os educadores, os terapeutas de fala, sabemos como fazer, porque também somos técnicos e profissionais de saúde, não é? Os educadores também estudaram para isso, e há pais que se sentem ali um bocadinho perdidos, e acho que não há mal nenhum em dizer isso, e às vezes sentem-se ali um bocadinho, porque há o preconceito, aí vou procurar uma ajuda, não. Acho que só... O papel dos profissionais também é esse, não é? É esse, é orientar, é prevenir. Não é? Que o papel de terapeuta de fala também tem o papel de prevenir. E como é que nós vamos prevenir? Tem que ir a uma consulta de rotina, não é? Para ver se está tudo dentro da normalidade e se é preciso realmente levarem algumas estratégias, orientações para casa, para depois haver aqui um desenvolvimento, não é? E depois se é preciso realmente outra consulta. Portanto, eu acho que é fundamental haver mais este pensamento, não é? É como ir ao pediatra, não é? Frequentemente, é como ir ao dentista, é como ir, não é? É levar isto... É pena que agora no Sistema Nacional de Saúde, não é? Porque já existe o cheque dentista, também deveria haver esta facilidade das famílias terem acesso também à terapeuta, não é? Devia haver este cheque para as famílias terem acesso à terapeuta da fala. Jéssica, eu agradeço-lhe imenso. Eu acho que já fizemos aqui alguns pontos de esclarecimento. Se calhar numa próxima escolhemos um tema, se os pais estiverem interessados em explorarmos um tema mais específico, podemos também ir por aí. Eu sei que a Jéssica tem um menino de 15 meses, imagino que já esteja a aplicar muitas técnicas ao seu menino. Não é? Eu sei que, por exemplo, eu sou fã de gestos, portanto um dia podemos falar sobre os gestos e como introduzir os gestos no desenvolvimento da linguagem isto vai de encontro com a minha preocupação. Os pais também e nós, educadores, já que estamos limitados, utilizamos dentro daquilo que sabemos, porque depois eu sei que há técnicas ao Baby Sign, não é? Depois é uma área mais específica, mas se os pais não tiverem essa técnica, utilizarem cada vez mais gestos para comunicarem com as crianças, não é? Até surgir a fala, porque os gestos são naturais e surgem de forma natural no desenvolvimento da criança, não é? O adeus, o olá, o apontar. Portanto, por que não ensinar mais gestos para eles comunicarem, não é? Portanto, o meu filho não consegue dizer comer, mas faz o gesto de comer. Não consegue dizer o dormir.
É assim? Ok. Quando a minha cadela está a dormir, ele faz. E então eu digo, a Mica está a dormir, não é? A Mica está a dormir, sim. Portanto, ele pede mais. Ele pede mais quando quer beber mais água, quando quer comer mais uma bolachinha, quando pronto. Faz o gesto da bolacha que eu inventei, simplesmente porque achei mais fácil, portanto eu faço isto e ele... Mas acompanhamos, nós adultos acompanhamos o gesto sempre com a fala, não é? Sempre com a palavra, portanto há o mito... Isso não vai substituir a fala. Nunca. Não vai atrasar de todo a linguagem. Vai aumentar, digamos assim, não é? Complementa, é apenas um apoio visual e portanto é muito giro quando eles chegam ao pé de nós e fazem um gesto, o tomar banho, o meu filho já faz o gesto de tomar banho, então quando vamos tomar banho ele vai para o pé da porta e quer muito ir para a casa de banho, que é assim o tomar banho e é muito giro e acho que se calhar nos jardins de infância com esta pandemia, se calhar é uma boa estratégia, não é? Com os mais pequeninos utilizar gestos para complementar a fala, não é? Porque realmente isto está aqui, não ajuda. Exato. Não é? Está ocultado. Obrigada. Não sei se quer partilhar mais alguma questão que me tenha escapado, mas acho que a informação foi muito variada, que eu acho que já pode ajudar aqui o colégio e as famílias do Colégio da Torre dos Pequeninos a estarmos todos um bocadinho mais atentos e ajudar as nossas crianças para que tenham um percurso o mais saudável possível e o maior sucesso possível para cada um deles. Isso naturalmente depende também de cada um de nós, daquilo que nós ajudamos as nossas crianças, os educadores, os pais, os terapeutas também que estão cá para ajudar. Por isso os pais que não hesitem em procurar a nossa terapeuta da fala, que a gente Obrigada. Connosco mais ou menos há aceitar-nos, mas tem-se notado resultados extraordinários. Há meninos que fazem a intervenção de terapia que às vezes nem precisa ser muito prolongada, não é? É muito comum isso. Não. Depende muito. Faz uma avaliação. Depende muito dos diagnósticos, há diagnósticos que são mais leves e que a intervenção é mais curta, outra que vai demorar mais um bocadinho e depois tudo também depende da criança, depende da família, não é? Muitas vezes a nossa intervenção depois é estendida para a família, não é? A família também tem aqui um papel fundamental, se está a aplicar bem as estratégias, e às vezes em casa é sempre diferente, não é? Às vezes os pais chegam, é porque ele não quer fazer em casa, não é? Ele está na zona de conforto, não é? E na terapia ele participa mais, é mais receptivo, pronto, isso é um bocadinho comum acontecer, mas a parte do desenvolvimento, principalmente da linguagem e do vocabulário, a família tem aqui um papel importante, não é? Não é 1 hora por semana ou 2, que vai ser a chave do sucesso, não é? É a equipa toda, é a educadora, é os pais, é o terapeuta e é a própria criança, não é? Claro. Tudo eu deixava só aqui uma mensagem para as famílias que eventualmente pensarem que a terapia não é importante. É muito importante, até para o desenvolvimento emocional da criança, porque uma criança, se não for intervencionada cedo e conseguir resolver aquele problema, mais tarde, até numa fase de juventude ou de adulto, pode vir a ter problemas de autoestima, de acordo com um problema qualquer que possa vir a ter, não é? E, portanto, esse pequeno problema que nós tínhamos quando era pequenino, se houver a intervenção da fala, podemos eliminá-lo e evitar que se torne num segundo problema, ou que venham a acumular outros problemas seguintes, não é? Sim, porque há crianças que às vezes nessa linha dos 2 anos, não é? Ou dos 3, que ainda não utilizam a fala, não é? Têm muitas dificuldades, depois se calhar não vai interagir, ficam mais tímidos, não conseguem, não são percebidos pelos outros, não é? E se calhar precisam de algumas ferramentas, de algumas orientações para ajudar neste desenvolvimento, não é? E a família também tem que fazer parte deste processo e portanto eles aqui também têm que ganhar mais autoconfiança e às vezes quando eles vão para a terapia sentimos logo isso, não é? Este efeito, porque quando eles vão para a terapia estamos aí para eles, é 1 para 1. Não é? E é isso que os pais também têm que ter em conta, não é? Quando os educadores estão numa sala, é o educador para muitos, não é? E portanto é diferente, sim, não é? E quando a oportunidade da criança falar, não é? Num grupo, é diferente do que estar uma terapeuta de 1 para 1 ou os pais de 1 para 1, não é? É completamente diferente, até porque eles há crianças que não gostam de se expor no grupo. Exatamente, são tímidas, porque faz parte da característica. Estão ali a absorver a informação que a educadora está a dar, mas muitas vezes a própria educadora tem dificuldade em perceber se a criança está a perceber aquele conceito, se está a falar corretamente, porque a criança é tímida. Pronto. E é importante essa relação de 1 para 1 e daí este trabalho costumo dizer em triângulo, não é? A escola, a família, a terapeuta, porque é esta intervenção
depois vamos ter um resultado. Muitas das vezes são vocês, é até a Jéssica que nos diz, olha, ele já conseguiu construir esta frase, olha, ele já conseguiu produzir este som, porque nós, lá está, no trabalho do grupo não conseguimos. Não tem esse feedback, não temos esse feedback e é muito difícil, daí o papel da terapeuta ser tão importante, e depois os trabalhos que a Jéssica faz, os materiais que adequa a cada criança, que depois partilha com as famílias, que isso é uma mais-valia, não é? Não só com as famílias, mas com a educadora também. Muitas vezes os educadores aproveitam os materiais que a Jéssica está a fazer daquela criança, até vai aplicar no grupo, não é? A criança, no fundo, nem percebe que ela está a trabalhar, a educadora está com uma intencionalidade só para aquela criança, não é? Está a trabalhar no grupo e acaba por... E não só, às vezes, o facto de ir um livro da terapia para casa, não é? A criança já tem mais vontade em mostrar aos pais, não é? E vai ver aquele livro, se calhar, mais 2 ou 3 vezes, não é? E esta partilha é muito importante, porque às vezes em casa, se calhar, nem pegam em livros, ou não gostam, ou os pais até não têm esse hábito, e o facto de levarem para casa a terapia um livro novo, que não é deles, que é da terapeuta, não é? Eles têm este gosto de mostrar à mãe o que é que eles fizeram, e pronto, e esta partilha é mesmo muito importante, e também as famílias também se sentem mais envolvidas, não é, no processo. Claro. É muito importante. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite.